Queria já começar discordando de você de duas coisas, né? A primeira, eu acho é que falta a partitura, não é um problema de político, porque se nós não temos um projeto Brasil, eu vou aprofundar no tema. Acho que isso que você está fazendo é muito bom. Eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. E segundo, eu acho que os bancos públicos, na crise, com ou sem eles, a gente tinha saído em 2008, questão de estoques. Também, se vocês quiserem, eu volto. O assunto, né, é muito complicado, complexo, a questão bancária dá para falar por dias seguidos. Então, eu selecionei 10 pontos que eu queria fazer. E o primeiro... tem que apertar aqui. Pão, queijo. Não são bancos públicos, Luiz, são bancos estatais. Todo banco é público. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ficar em pé. Eu sou filho de professor, neto de professor. O professor não consegue dar aula sentado. Acho que falta um neurônio para falar e ficar sentado. Deixa eu falar, um bem público, a iluminação elétrica. O que acontece? O Demian pode confirmar o que eu estou falando, né? Um bem público de consumo não rival e não excludente. Então, defesa nacional. Não tem como impedir que ele usufrua da defesa nacional, mesmo se ele não paga imposto. Todo mundo é protegido por isso. E o fato de ter mais ou menos gente, a proteção é para todos os residentes do país. Então, e segundo, voltando para a questão de bancos, por exemplo, imagine que a gente conseguisse uma mágica que o BNDES, ou o Banco do Brasil, bela propaganda, campeão, gostei. Aí o vídeo. Conseguisse emprestar custo zero, mas todos os outros bancos continuassem emprestando, né? Então, quem tem acesso a esses recursos, bem, vai ter vantagem, mas os clientes dessas empresas, os fornecedores, vão continuar tendo dinheiro caro. Quer dizer, a gente tem que resolver o que é banco público e o que é banco estatal. E definir. Então, você tem Banco do Brasil, um banco estatal, BNDES, um banco estatal, Banco da Amazônia, um banco estatal, Caixa Econômica, um banco estatal. O que é o Banco de Desenvolvimento? Sabe? O que é uma agência de fomento que ajuda o país a crescer? Teoricamente também, quando você tem externalidade, quer dizer, o benefício social é maior do que o benefício privado. Então, tem ocasiões para você fazer isso. Mas tem que definir o que é um e o que é o outro. Esqueci teu nome, Lívio, né? Télcio. Se o Télcio me dá cheque especial, me cobra 150% ao ano, ele é banco comercial, não tem nada de banco público nisso. Assim, não é banca de fomento. Se ele ajuda, por exemplo, no programa de... Como que chama para agricultores de baixa renda? Se ele dá recursos para o Pronaf, é agência de fomento. Então a gente tem que começar a falar como se tudo que o Banco do Brasil fizesse é bom, ou tudo que a Caixa fizesse. Não. Eles têm a parte de lucro, a parte comercial e a parte de fomento. Separar essas coisas no debate. Então, baratinho aqui. O segundo ponto, que eu acho importante, banco estatal pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Aqui tem uma estatística, da porcentagem de banco estatal em alguns países. Então, você vê que na China, na Índia, Coreia, Suécia, e aqui todos, eu pus 7 com valores decrescentes e 7 que não tem nada de banco estatal, né? Então, você pode ter, tem países que tem países que não tem. E se a gente vê o resultado, aqui a gente tem a renda per capita. Então, você vê que não tem correlação nenhuma. Você pode ter banco estatal e ter uma renda per capita alta, você pode ter banco estatal e ter uma renda per capita baixa, você pode não ter banco, você pode não ter banco estatal e ter uma renda baixa, e pode não ter uma renda alta. Então, o problema não é se tem ou não tem banco estatal, sabe? Muito do debate que você vê sobre banco estatal, não. Os bancos estatais, né? Quer dizer, não, espera um pouquinho. Vamos dizer, primeiro eu falo bancos públicos, já, né? Vamos definir exatamente o que é uma coisa, o que é a outra. Se você vê por crescimento do PIB, é a mesma coisa. Com ou sem, você tem a correlação que você quiser. Você pode usar, né? Se você é a favor, você pega os países que convém, e se você é contra, você usa os outros. Qualquer economista, né, de segundo ano de faculdade já sabe fazer isso bem. Põe os casos de sucesso ou de fracasso, dependendo
do ponto de vista que você quer montar. A outra coisa, discordo, Luiz, não existe estratégia de desenvolvimento no Brasil. Esse documento, né, Brasil em 2022, muito bem escrito, são 2 volumes, mas só tem boas intenções lá. Só fala, assim, são 100 e poucas itens. Eu sou dessas pessoas que teve paciência de ler, só fala em uma reforma, reformar o Conselho Monetário o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quer dizer, queremos avançar continuando fazendo a mesma coisa sempre, né? Um contra-exemplo, só para ilustrar, é China 2030, também Freedom Law na internet. Você tem um plano começo, meio e fim. Eu participei aqui no começo dos anos 2000, quando estavam fazendo o plano, sabe, fazer um documento bonito, assim, muito mais para ganhar a eleição do que para fazer o Brasil acontecer. Eu acho lamentável, eu fico triste, eu fico desiludido. Você vê as projeções para o Brasil 2020, quer dizer, quando a economia entra no estágio estacionário. Você vê as projeções do Focus mostram o PIB crescendo a 2% ao ano. As projeções do FMI mostram o Brasil crescendo a 2,5% ao ano. As projeções do FMI para crescimento do mundo mostram 4% ao ano. E as projeções para países como Peru, Colômbia, mostram crescendo a 5% ao ano. Aí eu pergunto, até agora ninguém conseguiu me responder, que a Colômbia e o Peru têm que a gente não tem melhor? Quer dizer, e eu acho que é vontade de mudar, que a gente não tem vontade de mudar. Se a gente não mudar, continuar fazendo a mesma coisa, vamos ter os mesmos resultados. Política bancária não existe. Esse documento daqui, Agenda do Setor Financeiro 2013, não sei se tem algum outro, ou você vê algumas coisas no site do Banco Central, é muito mais do mesmo. O Hernani e eu fomos convidados para aquele fórum lá na Índia. Você não foi, eu fui. Perdeu um eventaço. E a chance de viajar comigo, óbvio, né? Mas assim, e aí tinha gente de bancos de desenvolvimento do mundo inteiro. Foi muito interessante, não só dos 5 países do Banco dos BRICS, como de outros, né? E eles têm uma visão do que um banco de desenvolvimento não pode fazer tudo. Quer dizer, eu acho, com todo respeito, eu gosto muito de vocês dois, né? Mas acho que assim, falta um pouquinho, sabe, pensar, é o mesmo banco de desenvolvimento, estou exagerando um pouquinho o tempo, moderniza, mas a gente está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, tem que mudar, tem que pôr foco, tem que ter prioridade. Até bancos grandes, por exemplo, como o Banco Mundial, se reformulizam, o BID, quer dizer, falta ainda essa revolução nos bancos estatais brasileiros. Aqui só para dar um exemplo, quando teve o evento lá, todo mundo começou a questionar o que você faz, o que não faz, né? Eu tomei pedras no Brasil, né? Obviamente. Mas aí, por exemplo, perguntaram para o chinesinho, Sou Tim, né? Qual que são as prioridades do teu banco? Na hora, assim, as prioridades do partido. Que se tem um partido, o partido sabe o que quer, o banco está sintonizado. Esse livro vocês compram na Amazon, muito bom, falando sobre como eles escreveram as regras de finanças de bancos estatais. E falta um pouquinho isso no Brasil. Falta isso, e eu acho muito bom nesse sentido o seminário, né? O crédito é importante no Brasil. Só para dar um número, essa relação crédito-PIB em países de renda baixa é 20%, de renda média é 90% e renda alta é 140%. Quer dizer, quanto mais crédito você tem, mais oportunidades. Não é uma correlação perfeita, mas o crédito é um fator muito importante. O Brasil tem algumas coisas muito boas, mas assim, a gente está andando de lado. O Brasil é um país de renda média alta e tem uma relação crédito-PIB baixa e está vivendo uma crise bancária. É um absurdo. E eu faço uma pergunta aqui para a plateia, inclusive para o Fernando. No Chile, os bancos têm, em média, 1/5, a taxa média dos bancos no Chile é 1/5 dos bancos brasileiros. Tem 10 bancos que operam lá com retorno sobre o capital semelhante. Como é que é isso? Então, a gente tem que começar a pensar, a nossa forma de intermediação bancária tem que ser repensada.
Aí outra coisa que existe é a armadilha da dívida. O Elcio, né? Elcio. O Elcio pegou dinheiro, caiu no cheque especial, né? Aí o que acontece no rotativo do cartão? Ele fez o planejamento, tudo direitinho. A taxa do rotativo aumentou mais de 100% no último ano. Quer dizer, todo o planejamento dele, quando aumentou a taxa, ele ficou com a brocha na mão. Hoje você tem, assim, quer dizer, você tem que ter armadilha. E funciona fácil, quer dizer, países caem, no caso da Grécia, empresas, toda hora você vê coisas. Famílias e pessoas caem na armadilha da dívida. Você destrói riqueza, né? Empresas deixam de existir, bancos vão à falência, famílias, empresas, né? E aí você tem externalidades, quer dizer, quando, por exemplo, o que está acontecendo com a indústria nacional é muito mais grave do que as pessoas estão falando. Ontem na manchete do jornal falava que 32% das empresas iam pegar dinheiro emprestado para o 13º. Se eu sou o Elcio no Banco do Brasil, você emprestaria dinheiro para uma indústria para pagar o 13º? Mas assim, superficial, geralmente. Não. Não. A indústria está encolhendo. O cara, o 13º, já devia ter sido provisionado para pagar. Se o cara está pegando emprestado num setor que está indo morro abaixo, se você empresta, você tem que pôr uma taxa lá em cima. Mas vê quem pode, quem não pode, mas se você não sabe bem, na dúvida é dinheiro do depositante, ou dinheiro do tomador de impostos. Não, assim, o que faz sentido, o que o Elcio está falando para mim, faz sentido para o banco, não faz sentido para o país, concordo com você. Mas o problema não é você emprestar mal, é mudar a intermediação bancária. Nós estamos fazendo as perguntas erradas nesse debate, né? A armadilha da dívida é assim, o Elcio estava bem, aí entrou no rotativo nesse ponto, é o ponto de perigo, né? Todo mundo sabe que o ponto de perigo, por exemplo, quando tua mulher fala para você, Troster, ela me chama Robin, vamos ter uma DR. Pronto. Se você entrou nessa, você perdeu, não tem como ganhar. Mesma coisa, nesse ponto daqui, o que acontece? Se você é um bom banqueiro, o Elcio é mais generoso do que eu, o que você faz? A pessoa está com o peso da dívida muito grande, você sobe taxa em curto prazo. Faz sentido para cada banco individualmente fazer isso, eu tenho que proteger meu banco. Mas coletivamente é o que afunda o sistema, né? E é o peso da dívida, aumenta a renda, sobe os juros, amortização maior, prazos mais curtos e surpresas. Aí você tem uma série de surpresas externas, quer dizer, a desvalorização do dólar, as jabuticabas que o governo inventa às vezes, eventos externos. Às vezes acontece um acidente, uma empresa tem que pegar dinheiro emprestado no 13º porque algum cliente grande quebrou, alguma coisa assim, mas devia ser exceção, não a regra, não 1/3 das empresas não ter o 13º provisionado, né? E aí você cai na armadilha da dívida. E aí você está tendo assim, hoje os números assustam. Você tem 57,2 milhões de CPFs negativados, né? Você vê que aqui são as anotações não bancárias, a crise em bancos está mais ou menos estabilizada, mas fora dos bancos está disparando. Então, plano de saúde, não sei quantos mil planos de saúde foram cancelados, contas de energia elétrica, contas de... assim, que você está tendo uma crise de liquidez. Agora eu vou perguntar para o Elcio, que é um bom banqueiro. Posso perguntar, Elcio? Você tem R$50 no bolso, um caso teórico. E aí você tem a conta de luz, que custa 50, e a conta de água, que custa 50. Você só tem R$50. Qual das duas você paga? Não pode. Qual que você paga? Eu vou te responder nenhuma. Por quê? Se você for um cara racional, você não paga nenhuma, espera quem vier te cortar primeiro, você paga, concorda? Quando está faltando crédito na praça, o que acontece? Todo mundo tenta não pagar. E quem está cobrando, tenta cobrar mais rápido, porque sabe, quem chegar primeiro vai ser uma corrida. Ele é da companhia de luz, eu sou da companhia de água, nós vamos correr para ver quem tira teus R$50 primeiro.
Isso que o país está vivendo. Você está vivendo uma crise de liquidez. Você vê as anotações pessoa jurídica também, a mesma história, e você vê recuperações judiciais. Olha o recorde. Isso é toda a gente que vai pagar menos. Aí, mais recuperações judiciais, menos dinheiro entrando nos bancos, taxas de juros mais altas. Você está numa dinâmica perversa. Aí você tem, última nota do Banco Central, o saldo de crédito cresceu 9,1%. O que faz o saldo de crédito de uma carteira crescer? Quando você tem a carteira, quando sobe a taxa, sobe o saldo. Quando você tem concessões, sobe o saldo, menos inadimplência, menos amortizações. Você vê, as concessões caíram 7%. A receita subiu 31%, quer dizer, você aumentou a margem. E a inadimplência cresceu 16%. Quer dizer, você está numa dinâmica perversa, você não consegue. Aí você continua um pouco mais, aqui a conta no mundo. Spread médio, Banco Mundial, o crédito, você multiplica um pelo outro, quanto que você está gastando de juros. É uma conta mal feita, aqui no caso do Brasil tem um erro, os números do banco que manda para o Banco Mundial não batem com os números do Banco Central, mas tem algum errinho. Mas em todo caso, é um valor próximo a 15%. Não dá. Quer dizer, cada vez mais a sociedade pagando mais juros por uma coisa que não vem. Então a gente tem que mudar o jeito da intermediação. Você vê que para os bancos, do primeiro semestre desse ano, juros corresponderam a 54% da receita. Pessoal 16%, outras despesas 12%, inadimplência foi maior, inadimplência write-offs, né, que você dá de baixo, foi maior do que o lucro. Quer dizer, nós estamos num sistema que não funciona. E agora as pessoas já não se importam tanto em ficar negativadas. Antes era uma vergonha, tudo. Hoje, assim, tem empresas, pessoas que assumidamente falam, não vou pagar. Ou vão para o pau, ou esse tipo de coisa. Quer dizer, é ruim para todo mundo, né? A outra coisa é dever. Dever bem é bom. Quer dizer, eu acho que o Brasil deve mal. Eu acho que você suaviza o ciclo econômico. Eu tive numa conversa na segunda-feira, lá do CMS, aquele evento do CMS, aí um palestrante falou sobre que 10 milhões de pessoas viajaram no ano passado. Aí o outro falou sobre o exemplo das Casas Bahia. Eu falei, esse é o ponto. Sabe? Alguém que se endivida para viajar, está errado. Sabe? Você está dando dinheiro mal, você está devendo mal. Alguém que se endivida, por exemplo, o Demian vai casar e se endivida para comprar uma cama ou para comprar um fogão para a casa dele. Faz sentido. Por quê? Porque todo mês ele vai pagando as prestações do fogão e no fim acaba o crédito, acaba o uso do fogão. Faz sentido ele se endividar para isso. Aí ele fala, não, vai casar, mas vou gastar na lua de mel. Quer dizer, ele volta da lua de mel e não tem onde dormir. Quer dizer, mas eu estou falando esse exemplo assim emblemático, mas que tipo de crédito? Para que a gente está dando crédito no país? Sabe, o maior crédito que você tem, quer dizer, hoje 2/3 das concessões de crédito pessoa física e custos livres é rotativo do cartão e cheque especial. Não faz sentido. Ou você vê para a pessoa jurídica o que você dá, quer dizer, às vezes é capital. Espera um pouquinho, temos que começar a pensar o que é. Segundo, coitado do BNDES, ele pega a sobra do sistema. Porque se eu sou um banco privado e tenho uma empresa dele com um bom projeto, eu pego, eu financio, eu faço. Né? Quer dizer, você acaba pegando o que sobrou e tem que dar lucro. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho o que é o banco público. Bom, a outra coisa tem que saber para dever. A outra coisa é o potencial do sistema. Quer dizer, eu acho que o sistema pode crescer o crédito, como eu falei, nós estamos na metade da relação crédito-PIB que a gente pode estar. Dá para alongar prazos, dá para estreitar margens, eu dei o exemplo do Chile, dá para reduzir a inadimplência, dá para melhorar a competitividade das empresas, crédito parado é importante para a competitividade, dá para aumentar, e mais importante, dá para aumentar a legitimidade do setor. Quer dizer, setor bancário, eu falei, ser bancário, a gente estava conversando na entrada, ele falou, não sei se é bom ou é ruim. Eu falei aqui na campanha eleitoral, chamaram os banqueiros de ladrões na campanha eleitoral, e ninguém saiu. Eu falei que não eram. Eu, pelo menos, eu acho. Alguém acha que ele tem cara de ladrão?
Eu acho que não. Mas foram chamados de ladrões e ninguém reagiu. Quer dizer, falta do setor ter legitimidade frente à sociedade. É muito ruim isso. Isso acaba mal sempre, né? Mais com a fragilidade política que o país está vivendo. O sistema financeiro nacional tem muitos méritos. Eu vou contar uma história. Faz uns 3 meses, me procurou uma jornalista que está fazendo um trabalho sobre os black blocs dos bancos, né? Aí eu convidei ela para tomar um café no shopping, né? Muito interessante. Ficamos 1h30 conversando. E aí começou, a gente estava tomando café. Eu falei: escuta, você vê esse café? Se eu quiser pagar em dinheiro, a menina lá da casa do pão de queijo vai ter troco. Quem que produz troco? Quer dizer, todo o comércio brasileiro tem troco. Falta de troco não é um problema no Brasil. Mas se eu quiser pagar com cartão de crédito, eu posso. Olha, um cafezinho custa R$4, depende do lugar, de R$3 a R$5, né? Você paga com cartão. Vocês imaginam a tecnologia que tem por trás, a criptografia, carro forte, transportes. A gente faz isso direto. É só para pegar o caso que Sedex, quem que é do Correio aqui? Sedex. Eu vou dar um exemplo, se vocês me permitirem mostrar como o Banco do Brasil é melhor que o Sedex. Por isso que veio antes no filme. Não, você é aqui. Não, porque você vai perder essa briga. Mais cedo, loira. Eu vou falar, você pega e hoje, o Luiz quer me passar dinheiro, por exemplo, eu estou aqui, ele quer me passar dinheiro lá para Santarém, né, no Pará, ou para Rio Branco, para qualquer cidadezinha, ele entra no site do Banco do Brasil, em questão de minutos, 1, 2 minutos, me passa o dinheiro, eu estou lá em Santarém, entro na caixa do Banco do Brasil e tiro em dinheiro. Ele vai pagar alguma coisa, quanto custa mandar uma TED? Gostei. Não, mas em média vai pagar uns R$10 e está lá em segundos. E olha o valor. Você vai mandar uma caixinha de Sedex até Santarém com um pacote dentro, vai chegar, eu tenho mesmo carteiro faz 30 anos, tudo, mas vai custar no mínimo R$60, R$70. Não, mas não tem. Bom, gostei. 1-1, vamos deixar empatado, vai. Tá bom. Mas o ponto é que o sistema funciona muito bem em algumas coisas. Tem um sistema de pagamentos eficientes, mercado futuros de capital. Tem coisa muito boa no sistema. Quer dizer, a gente começa a ver e foca muito no que está errado e não foca no que está certo. Né? Assim, todo mundo... então, eu acho que dá para mudar isso daí. E aí a gente tem o último comentário, necessidade de agendas, né? Primeiro, uma agenda para os bancos estatais. Qual que é? Por que a gente, sem ofensa, né? Por que tem a Caixa e o Banco do Brasil? Por que não dividem as coisas mais? Não compartilham mais o que estão compartilhando? Sabe, faz sentido ter 2 bancos estatais, assim, de abrangência nacional? Você tem, por exemplo, o BNDES, o BASA, o Banco do Nordeste. Faz sentido ter 3 bancos nacionais? Ou não ter uma agenda comum, saber o que é, o que não é? Quer dizer, mesmo... Pode falar, Hernani, você está... Não, fala, bate, é tão gostoso brigar, fala. Não, mas o meu ponto é dinheiro de todo mundo, mais do que você está todo mundo olha se tem prejuízo, lucro, o que a gente está deixando de ganhar por não ter uma intermediação bancária boa, o que a gente está deixando de ganhar por conta da crise de crédito, né? Então eu acho que falta uma agência bancária, uma agenda do sistema financeiro nacional, pois a tributação do crédito faz sentido. Eu tenho uma proposta para usar uma tributação de valor agregado. Hoje, por exemplo, o cheque especial dele, ele entra no rotativo, né? O que acontece? O banco, para financiar o rotativo dele, tem que pagar o IOF dele antes.
que acontece? Ele está pendurado, já não tem mais nada, está com água no pescoço. O que acontece? O IOF é pago na frente. Aí que o banco como vai cobrar o IOF do empréstimo dele. Então, o que acontece? Você tem que cobrar uma taxa maior por conta do risco dele. Taxa mais alta, inadimplência esperada mais alta, você entra em todos os outros custos a mais. Quer dizer, ele aumenta, você amplifica, porque aí aumenta PIS, COFINS, aumenta tudo. Né? Faz sentido esse tipo de coisa? Não tem em nenhum lugar do mundo. Todo mundo subsidia, o crédito não faz nada, a gente tributa o crédito. Né? Podíamos substituir por um imposto de valor agregado. A regulamentação bancária, não faz sentido que você tenha de exigências no Brasil comparar. Quer dizer, estávamos falando antes com o Demi, antes do começo do evento, o que eu achava, né? Da gestão do Banco Central com o Meirelles. Falei, ele copomizou o Banco Central. O que aconteceu? O Copom é a grande discussão do Banco Central, como se não existisse mais nada no Banco Central, como se o Elcio da vida não existisse. Sabe, a gente só discute Copom, metas de inflação, tudo isso, e o resto. Quer dizer, não tem nenhuma relação entre a taxa básica e a taxa do rotativo. Uma é 14% ao ano, outra é 400% ao ano. Faz sentido? Ou o sistema financeiro resolve problemas que não existem, por exemplo, a questão da sustentabilidade ambiental. Nunca ninguém na história do mundo se preocupou que banco polui ou não. Aí começaram a falar, não, nós vamos ser sustentáveis, né? Aí começaram a usar xicrinha de louça em vez de usar de papel, cartão com papel reciclado, pronto. Os bancos resolveram o problema da poluição. Era um problema que não existia e foi resolvido. Não, nós estamos andando para trás, a gente sabe, tem mais coisas assim. Então, o que eu acho? Eu acho muito bom a questão, lamento criticar, Luiz, o papel dos bancos estatais, né? Essa implicância é antiga, eu esqueci, se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado estatal. Bom, e mais importante, eu acho que o Luiz faz isso muito bem, é uma Agenda Brasil. Nós não temos uma Agenda Brasil ainda, quer dizer, não existe isso ainda. O que nós vamos... Legislação trabalhista, a lei cambial brasileira de 1932. Se você vai ver hoje, quer dizer, você tem no câmbio um problema, continuar fazendo o mesmo e achar que vai dar um resultado diferente. E é isso. Obrigado.